Tudo bem, Roberta? Tô ótimo. Roberta, ontem no Facebook eu postei dizendo que eu não entendia por que estava se discutindo uma coisa que era tão evidente, se as pessoas se gostam, se as pessoas têm planos juntos, constroem, compram, viajam, são felizes. Por que a gente tem que discutir isso só sobre o aspecto legal? Isso já é moral. A lei, ela vem atrasada, ela vem corrigindo aquilo que todos nós já devíamos entender. E também comecei e fiquei surpreso quando li que a posição da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que esteve, ao contrário que algumas igrejas que se dizem presentes nessa discussão, essas igrejas não estiveram presentes na discussão do Supremo ontem, mas a CNBB esteve lá. Só que me assusta a posição da CNBB, porque a CNBB resume a posição dela da seguinte forma: para a CNBB, os homossexuais têm direito sim à dignidade humana, mas família... Só união hétero, homem e mulher. Meu Deus do céu. E a dignidade humana não faz parte de tudo isso? Não, na verdade é porque eles reconhecem os direitos econômicos, né? Mas eles temem, Paulo Leite, pela entidade família. Agora eu queria saber que família que eles estão falando, que a CNBB está se referindo. Que família é? Porque hoje a gente tem uma diversidade de família, né? E quem diz que casal gay não tem competência para criar filho, né? Será que ser um casal hétero garante? Será que garante? A gente está vendo essa moçada aí, o crack tomando conta, uma loucura, filho batendo em pai, filho batendo em professor. Isso que é família? E uma coisa também, é um preconceito danado, que no fundo, tem gente que acha que ser gay pega, né? E que se você criar, se é um casal gay, o filho será gay também. Não necessariamente, não. Em muitos casos, eu conheço vários casais, não. Agora, se for também, né, Paulo Leite, porque ter caráter, ser ético, isso para mim é ser homem, ser mulher. É ter caráter, ter ética. Isso não depende de gênero, né? Não depende da orientação sexual, não. Depende do ser humano que a pessoa é. É ou não é? É isso que me intriga. Pois é, você falou, é uma questão de cidadania, de direitos humanos, de tolerância com a diferença, de respeito com a diversidade. Eu achei super interessante ontem a fala da ministra Ellen Grace, Sim. que óbvia também, como diz você, é uma coisa devia, mas ela falou, achei interessante. Ela disse que uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha os seus integrantes. Eu achei interessante isso, que quem diria, né, o Congresso Nacional não resolveu essa questão, né, Paulo Leite? Essa era a segunda questão que eu queria conversar com você. Foi lá, a Justiça resolveu, quer dizer, os deputados não podem se indispor, né, Paulo Leite? É porque, na verdade, essa coisa do político não repercutir a necessidade da sociedade, a vontade da sociedade, está cada vez mais explícita. Nesse caso, particularmente, vinculado a pressões, vinculado a lobbies, a votos que receberam, de maneira espúria, porque receberam os votos aí, só naquele momento em que recebiam os votos, é que tinham aquele discurso próprio àqueles que lhes deram os votos, mas de maneira espúria receberam os votos dessa forma. E não se expõe na hora de discutir sob o ponto de vista legal, de legislar em benefício da transformação de uma sociedade para que ela seja mais justa, para que ela seja mais cidadã, para que ela seja mais permeável sob o ponto de vista humano. Mas eu acho que a sociedade está tomando posição. Por exemplo, no caso aí, né, foi eles que entraram na Justiça, levaram para o Supremo e tudo mais. Porque eu acho que o que acontece hoje é que a sociedade, o povo ainda tem medo de governo, de políticos. Já eles são nossos empregados, não são? São nossos empregados. Você falou hoje. Sim, tem que entender. Pois. Mas o povo, a sociedade, nós não temos essa noção. Você chega perto de um deputado, de um vice-governador, de um governador, de um presidente, você treme nas bases. Quer dizer, eu estou falando isso da maior parte das pessoas. É o que acontece. É sua excelência, entendeu? Mas sempre que eu olho para um deles, Roberto, eu falo com tranquilidade. Respeito muito todas as pessoas que exercem qualquer tipo de atividade, sempre permeei muito pelo respeito na hora em que me relaciono com as pessoas. Mas quando olho para os políticos, quando olho para o servidor público, quando olho para o administrador das autarquias e das entidades públicas, eu sempre olho para eles um pouco arrogantemente, com esse olhar de que eu sou patrão deles, sim. Mas porque eu sou patrão e eles têm que entender que sou patrão deles, todos nós, a sociedade, nós somos patrões deles. Pois é, agora isso é questão de educação, né, Paulo Leite? A gente nem pode culpar o povo, não, sabe? Mas eu acho que nós estamos chegando, até a passos meio lentos, na minha opinião, mas é devagar e sempre, né? A verdade com essa decisão de ontem, são 60 mil casais homossexuais, né? O número do IBGE no Brasil, né? E são 60 mil casais, quer dizer, 120 mil pessoas que ganham legalidade e respeito, né? Por parte do Estado. E isso não é nada, né, Paulo Leite? Para quem não vive essa situação da falta de direitos, tendo de cumprir os deveres. Porque
Porque é o seguinte, o sujeito ele não tem direito, mas ele tem dever, ele continua, né? Ele paga os impostos, Isso por quer exemplo, dizer, e tudo mais. no né? imposto de renda, que ele tem a despesa por uma família e trata aquela relação como uma família, ele tem que pagar o seu imposto de renda por tudo aquilo que ganha. É interessante porque essa discussão agora vai ampliar um pouco mais esse entendimento que temos dessa questão. Tenho certeza que esses 60... o que vai pegar a polêmica, que vai ficar essa questão da adoção. Agora, eu acho que o grande direito, na minha opinião, foi essa questão do direito à herança, Paulo Leite, Sim. porque direito à pensão também, a plano de saúde e tudo mais, porque quantos casos, né? Um casal, um deles morre, né? A família que não aceitava, que não dava a menor força, vai lá e passa a mão no patrimônio, no dinheiro, e o outro lá, o outro do casal, fica sem nada. Isso é justo? Claro que isso não é justo, gente. Claro que a justiça está estabelecida até porque a própria prática da vida. Mas o que eu queria dizer, Roberto, é que nesse caso, os 60 mil serão muito poucos a partir do momento em que, após a legislação, muitos outros terão agora condição de assim revelar-se, de assim dizer que são. Com certeza. É o efeito cascata disso, né? Agora, só uma coisa que eu quero falar antes de terminar. E a lei da homofobia, Paulo Leite? Essa é outra. Olha, a cada 2 dias um homossexual é assassinado nesse país. E existe um projeto de lei desde 2006 que criminaliza a homofobia no país, está aguardando a aprovação do Senado Federal, né? Agora, nada, né? Agora, como não existe uma lei dando apoio ao racismo, que é justíssima, né? Causando discussão na sociedade sobre esse tipo de preconceito, né? Os homossexuais, eles precisam também de uma legislação que os ampare, gente, porque essa é a realidade do Brasil. A cada 2 dias, um assassinado é muita coisa. Agora, será que os deputados e senadores vão repassar essa responsabilidade para a justiça também, Paulo Leite? Olha, só para ilustrar um pouco o que você está falando, veja a opinião de 2 ilustres legisladores desse país. O vereador pelo DEM de São Paulo, Carlos Apolinário, que diz assim: reconhecer o direito de morar juntos e serem felizes eu até posso concordar, mas reconhecer como homem e mulher é ultrapassar o que deseja o Congresso, que é quem deveria cuidar disso. É um desinformado absoluto. Homem e mulher, não. Mas é um desinformado absoluto. Agora, veja o que diz o deputado Jair Bolsonaro, aquele homem aberto, múltiplo, aquela inteligência brilhante desse país. Ele diz assim: o judiciário era o último poder que faltava para ficar de costas para a família, a religião e os bons costumes. Esses são os que legislam pela gente. Olha, sem comentários. Roberta Zampetti, foi um prazer conversar com você. O prazer todo meu, Paulo Leite, que você tenha um final de semana maravilhoso. Os nossos ouvintes também, um final de semana, assim, para você lá também. De bom, vai fazer alguma coisa que goste, né, Paulo Leite? É isso mesmo. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Até segunda. Até segunda. Tchau.